Esses são países, empresas estrangeiras que têm nos explorado. E nenhum presidente fez nada a respeito até eu chegar. Então eu fiz muito a respeito. Sabe, nós arrecadamos tarifas da China, 600 bilhões de dólares. Ninguém mais arrecadou 10 centavos da China. Eles nunca fizeram. Mas, quando a Covid apareceu, nós focamos na Covid. Fizemos bom trabalho. Nós nos livramos disso. Nós acabamos entregando um mercado que estava mais alto do que antes da chegada da Covid. Mas, isso tem muito a ver com empresa e países que têm explorado este país, o nosso amado Estados Unidos. E eles não vão mais nos explorar. Então, sabe, eu acho que isso tem um impacto no mercado. Senhor, está em uma lista de indicados que foi preparada pelo escritório de pessoal do presidente. Inclui uma série de nomeações em nível subcabinetário, vários embaixadores que já foram anunciados anteriormente, também, crucialmente, dado o esforço da administração. Um esforço concentrado para focar no crime violento inclui uma série de procuradores dos Estados Unidos em grandes cidades que têm problemas reais com crimes. Certo, algumas pessoas boas. Obrigado, senhor. E então temos uma série de proclamações cerimoniais que a Lindsay e a Liga vai. Então, duas proclamações muito especiais. A primeira delas é uma proclamação que declara março de 2025 como o mês da história das mulheres. Em homenagem a todas as mulheres incríveis da sua administração, a todas as mulheres maravilhosas da América, e em reconhecimento a tudo o que você fez pelas mulheres. E esta administração tem feito muito pelas mulheres em apenas, o quê? Um mês e meio. Nós fizemos muito. E as mulheres fizeram muito por nós. É uma honra. Temos uma mulher maravilhosa aqui, Maria Bartiromo. Muito obrigado. Prazer tê-la aqui, Maria. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo que faz pelas mulheres. Obrigado. Ela vai me entrevistar mais tarde. Não devesse fazer a entrevista. Deveria ser como Biden, não fazer entrevista. Isso é ótimo. Mulheres amamos. Obrigado. Obrigado. Você Então, o segundo é uma proclamação declarando março de 2025 como mês da herança irlandesa americana. Em homenagem a, para comemorar nossa incrível amizade entre a América e a Irlanda e para simplesmente honrar todos os irlandeses americanos, e eu sou tendencioso porque sou americano e irlandês. Bem, pessoas incríveis. Pessoas. E eles votaram em mim, então eu gosto deles. Você tem que gostar disso. Você não deveria, mas você tem que gostar disso. Então, para o povo irlandês americano, a proclamação. Obrigado, Lansing. Senhor presidente, seu enviado, Steve Witkoff, nos disse há pouco que se o Hamas não liberar os reféns, que os Estados Unidos e Israel poderia tomar alguma ação. O que isso significa aos seus olhos? Isso é ação militar. Se juntaria a ataques com Israel. O que você vai descobrir? Eu tive a honra de passar bastante tempo ontem com muitas das pessoas que conseguimos tirar de lá, e eu não consigo acreditar como foram maltratadas, realmente maltratadas. Histórias que você nem acreditaria. Alguma parte foi documentada, mas algumas coisas eram tão ruins que eu realmente não acho que você consiga mostrar. E é uma pena. E eles disseram uma coisa, que tem 59 reféns, dos quais muitos já foram mortos. Eles querem saber se podemos apenas continuar. Eles disseram, sem nós, olha, o Biden não conseguiu tirar ninguém de lá. Nós chegamos e eles começaram a liberar. Mas ainda temos 59, dos quais 24 estão vivos. Os outros estão mortos. E eu fiz uma declaração. É meio autoexplicativo, eu acho.
Alguém vai ter que ser bem mais duro do que está sendo. É uma pena. E aqueles 24 que estão vivos porque estavam com eles apenas 2 ou 3 semanas, dependendo de quando conseguiram sair. Mas eles disseram que estão em péssimas condições. Você conversou com um membro grupo. Ok. O que você disse a eles em relação ao Elon Musk e suas autoridades para realizar ações? Tivemos uma ótima reunião. Tivemos o Elon e alguns dos representantes dos negócios. Nós também tivemos a maioria dos membros do gabinete, não todos. Não se aplica a todos, mas a muitos deles. E eu achei que foi uma reunião muito boa. Era sobre cortes, porque todo mundo sabe que o país está fora de controle em termos de número de pessoas. Temos muitas pessoas que não trabalham. Temos muitas pessoas, nem vivas, que recebem cheques. Descobrimos tudo isso. Está sendo reportado. Vamos economizar centenas de bilhões de dólares. Já economizamos. Partes disso são contratos já esperaram e pagamos. Muitas coisas malucas dá para ver acontecendo. Não deveria acontecer, mas pode. Você vê muito disso divulgado. O importante é que os membros do gabinete mantenham boas pessoas. Eu não quero ver um grande corte e boas pessoas sejam demitidas. Eu quero que o gabinete mantenha as pessoas e as ineficientes, que são pouco confiáveis. Pessoas cortadas. Então, tive uma reunião e disse: os membros do gabinete vão primeiro, mantenham as pessoas que vocês precisarem. E seria melhor se eles estivessem lá por 2 anos, pois em 2 anos conhecerão melhor as pessoas. Mas eu quero eles façam o melhor trabalho puderem. Boas pessoas. Isso é precioso, isso. Mantenham pessoas. Então, nós vamos ficar de olho neles e o Elon também vai ficar de olho. Se eles puderem cortar, melhor. E se eles não cortarem, o Elon vai cortar. Doge e Elon Musk estão rápidos demais. Eles fizeram um trabalho incrível. E olha o que eles encontraram. Eu li isso noite no FAO. Quer dizer, eles encontraram essas coisas onde bilhões de dólares foram jogados fora. Isso não é sobre pessoas, isso é sobre contratos onde bilhões e bilhões de dólares foram simplesmente jogados pela janela. Provavelmente teve propinas. Tenho certeza de que houve propinas enormes para as pessoas que autorizaram esses contratos. Agora, o Elon tem ensinado todo mundo sobre os números que você pode fazer. O que eu quero é ter os números, mas manter as boas pessoas. Queremos nos livrar de quem não trabalha, não aparece e tem problemas. Eles estão trabalhando juntos com o Elon. Acho que estamos fazendo um ótimo trabalho. Estamos cortando isso. Fazer isso para o país. Esse tipo de gordura é excesso. Como ninguém nunca viu antes. Onde você precisa de 20 mil e eles têm 120 mil pessoas. E você não precisa de tanta. Ocorre em empresa e governos, eu acho. Você poderia ver isso em muitos governos, mas estamos tentando reduzir isso. Queremos, no ano que vem, equilibrar o orçamento. É provável que consigamos equilibrar o orçamento no ano que vem. Temos muitas coisas boas acontecendo. Além disso, temos muitas coisas de receita acontecendo, como hoje com a construção naval. E esse senhor atrás de mim vai criar muitos empregos. E é sobre o maior que existe no mundo. Tivemos o maior fabricante de chips do mundo aqui há alguns dias. Ele vai gastar 200 bilhões de dólares na construção de fábricas. Nós também não estamos dando dinheiro para ele construir isso. Aquele retorno dos chips é ridículo. Pedem dar bilhões a quem já tem. Eles estão pegando dinheiro. Não estamos dando nada. Eles estão vindo para evitar pagar tarifas. Eles abrem chances. Mas eu disse que quero cortar, mas manter as boas. Pedido. Nos explique. Passos sobre as tarifas de aço e alumínio. Você está pensando em conseguir em Outros países podem ser modificados. Não, estão mod. Esses vão acontecer na próxima semana e o grande será no dia 2 de abril, quando as tarifas recíprocas. Então, se a Índia ou a China ou qualquer um dos países, a verdade é que a Índia é uma nação com tarifas muito altas. Eu vou te dizer qual é uma nação com tarifas altas. É o Canadá. O Canadá nos cobra 250% pelo nosso produto de leite e outros produtos, e uma tarifa enorme sobre madeira e coisas do tipo.
Nós não precisamos da madeira deles. Queremos mais madeira do que eles. Nós não precisamos da madeira do Canadá. Então, o que eu estou fazendo é que vou assinar uma ordem executiva, liberando nossas florestas para que possamos derrubar árvores e ganhar muito dinheiro e depois replantar as árvores. Além disso, estamos cortando divisões de fogo. Uma divisão de fogo é uma faixa de 50 a 70 jardas onde as árvores não podem, sabe, é longa o suficiente. Então as árvores não queimam para sempre até que você consiga retirá-las. E essas árvores podem ser vendidas e gerar muito dinheiro. A gente não queremos árvores. Não queremos carros do Canadá. De energia. Dispensamos o Canadá. Onde a gente pode ser autossustentável, temos mais petróleo e gás que todos. Nossas florestas são enormes, enormes mesmo. A gente não pode usá-las por causa dos lunáticos ambientais que nos pararam. Então eu vou liberar isso em breve, evitar ir a outros países comprar madeira. Sabe, a gente comprando madeira de outros países, tarifas, preços altos, preços. Gente tem madeira, melhor madeira. É só uma modificação a curto prazo. Eu não queria prejudicar os americanos. Isso prejudicou as montadoras se eu não tivesse feito. Você consideraria isenção ou pausa nos impostos de automóveis no próximo mês? E não olhando. Vamos estar olhando para ir. Não. Resolução de TPS para os ucranianos que vivem aqui nos Estados Unidos. E quanto a isso? Status de TPS para mais de 200 mil ucranianos nos Estados Unidos. Falou? Ele está dizendo. Se você tiver segundo conjunto ligado. GPS. E eu pensei você. Teve dizendo que seriam revogados e deportados do país por isso. Sim. Bom, não quer machucar ninguém. A gente não está querendo machucar ele. Alguns acham apropriado, outros não. E eu vou tomar uma decisão em breve. Mas nós somos. Não está querendo machucar eles. Especialmente, Penas. Os relógios vão adiantar no domingo, quando você vai se livrar das sementes de Link. Beleza, você pronto. Então, esse deveria ser o mais fácil de todos, mas é uma questão de 50 a 50. E se algo é uma questão de 50 a 50, é difícil ficar empolgado com isso. Eu imagino que as pessoas gostariam de ter mais luz mais tarde. Mas tem gente que quer ter mais luz mais cedo porque não quer levar os filhos para a escola no escuro. E é muito isso. É um pouco de um lado, mas é bem uma questão de 50 a 50. E é algo que eu posso fazer, mas muita gente gosta de um jeito, muita gente gosta do outro. É bem equilibrado. E eu percebo que quando é assim, o que fazer? E eu tenho que dizer, você está fazendo um vestido Butler. Faz 7 meses. Por que você acha que a gente não sabe mais sobre o cara que te atirou? Sr. O segundo com todos. Então, eu quero achar as respostas. Na verdade, hoje eu disse, eu quero descobrir que não podemos mais culpar o Biden por isso. Ela deveria ter liberado isso. Então, vou receber um relatório na semana que vem. Eu realmente acredito que vou liberar relatório. Muita gente já fez essa pergunta. Você teve um que tinha 3 aplicativos, 2 dos quais eram estrangeiros, supostamente. E quem tem o maior escritório de advocacia de prestígio na Pensilvânia, mesmo que eles não morem necessariamente em uma área de prestígio. O que é tudo isso? O escritório de advocacia dele, sabe, o outro tinha 7 ou 6 celulares. E eu não tenho 6 celulares. E por que alguém teria 6 celulares? Vamos liberar um relatório disso em breve, Peter. Mas com base no que você está dizendo aí, a falta de informação e o dado que você acabou de dar, isso faz você pensar que há um problema maior. Isso faz outros pensarem. Isso me faz pensar. Quando você tem 3 apps e 2 deles são estrangeiros. Você tinha FBI que não queria fazer relatório dela. Eles não queriam dizer o porquê. Eu diria que isso pode ser suspeito. E então, sobre o segundo assassino. Você teve, sabe? E a propósito, eu tenho que te dizer, o serviço secreto fez um ótimo trabalho nisso, ao localizá-lo. Mas no segundo, ele tinha 6 celulares.
Isso é um monte de celulares. E alguns deles tinham umas marcas estranhas. Então, sim, eu quero descobrir e eu estaria disposto a liberar isso. Quer dizer, talvez haja uma razão para não fazermos isso, então eu não quero me precipitar. Mas, sim, eu estaria muito disposto a liberar isso. Quero ver isso. Eu ver isso. Não só você quer ver isso. Senhor presidente, eu ia dizer que... O presidente Macron disse ontem que a França estava pronta para oferecer sua proteção nuclear a outros países europeus. O que você acha disso? E nesse caso, os Estados Unidos também manteriam um guarda-chuva nuclear para os países europeus. Bom, a França também está disposta a enviar soldados para a Ucrânia por questões de segurança. Se conseguirmos isso, eu diria que fizemos muito progresso com a Ucrânia e muito progresso com a Rússia nos últimos dias. E seria ótimo colocar um ponto final nisso, para a gente não ter que falar assim sobre armas nucleares. Seria ótimo se todo mundo se livrasse das suas armas nucleares. Você sabe, nós temos a Rússia, e nós temos de longe a maior quantidade. A China terá uma quantidade igual em 4 ou 5 anos. E seria ótimo se todos nós pudéssemos nos desnuclearizar, porque o poder das armas nucleares é insano. É insano. E eu estava avançado em um processo com a Rússia, apesar da farsa de Rússia, que não facilitou as coisas. Foi uma farsa totalmente manipulada por algumas pessoas ruins. Mas, apesar disso, eu estava perto de ter um programa de desnuclearização com a Rússia, e nós íamos incluir a China. Eu conversei com o presidente Xi sobre isso, e ele teria ficado muito feliz em concordar com isso. Mas, coisas ruins aconteceram, como uma eleição que foi manipulada. E então nós, tivemos que voltar 4 anos depois. Mas eu gostaria muito de começar essas conversas agora. O oposto do que você diz. A desnuclearização seria incrível. Presidente, sobre as tarifas islâmicas, eu sei que você falou com as 3 grandes. Você disse a eles que não haveria mais isenções a caminho. E qual foi a reação? Eu disse a eles, é isso. Esse foi um acordo de curto prazo. Eles voltaram para mim ontem, disseram que poderiam ter alguma ajuda nas tarifas, por causa da velocidade. E eu disse, olha, eu vou fazer isso, mas é isso. Não venha falar comigo depois do dia 2 de abril. Eu não quero ouvir do dia 2 de abril. Não vamos mais fazer isso. Eu quero ajudá-los. Qual a resposta deles? Eles não reclamaram, mas eu os ajudei a curto prazo, durante essa transição de curto prazo. O dia 2 de abril vai ser um dia muito importante para a América. Meu entendimento é que a política de longa data dos Estados Unidos é que nós não negociamos com terroristas. Então, como você decidiu enviar alguém da sua equipe para negociar com o Hamas? Estamos tendo discussões com o Hamas. Estamos ajudando Israel nessas discussões porque estamos falando sobre reféns israelenses. E não estamos fazendo nada em relação ao Hamas. Não estamos dando dinheiro. Não estamos dando 6 bilhões como você ouve. Nós não somos como as outras administrações. Dado isso, na verdade, eu consegui tirar 59 reféns e não demos nada. Em 59, nós não demos nada, sem contar o que está acontecendo com o Hamas. Eu considero isso como algo onde estamos ajudando Israel principalmente. Nós tivemos alguns reféns. Nós conseguimos tirar alguns reféns americanos. Mas você sabe que eu faço. Você tem que negociar. Há uma diferença entre negociar e pagar. Nós, queremos tirar essas pessoas de lá. Se você tivesse visto as pessoas ontem, talvez você tenha visto, eu não sei. Mas se você tivesse visto eles, a forma como falavam sobre a cativeiro, era inacreditável. Terrível. Você está pensando em fazer alguma mudança na OTAN onde um país da OTAN é atacado, mas não paga as taxas suficientes. Então os Estados Unidos não os defendem. Já falei a eles, se não pagar, não defendemos. Eu disse isso. Há 7 anos. Eles pagaram bilhões de dólares. Se vocês não vão pagar suas contas, nós não vamos defender você. E isso vale para ataque. Se eles forem atacados, eles disseram, bem, isso significa que você não vai nos defender. Eu disse, vocês estão em dia, ou estão devendo. Eles disseram, se devendo, você defenderia? Eu disse não. E por causa disso, como você sabe, centenas de bilhões de dólares entraram na OTAN. Você não teria a OTAN agora se eu não estivesse aqui. E o seu ex-secretário-geral disse isso. Ele disse que nunca viu nada igual. Quando eu cheguei à OTAN, na minha primeira reunião, percebi que as pessoas não estavam pagando suas contas de jeito nenhum. E eu disse que não deveria esperar até a minha segunda reunião. E eu fiz isso. E eu mencionei isso e disse, se vocês não pagarem suas contas, nós não vamos participar.
Nós não vamos proteger vocês. E quando eu disse isso, assim que eu disse, foi incrível como o dinheiro começou a entrar. O dinheiro entrou e agora eles têm dinheiro. Mas mesmo não é o suficiente, eles deveriam estar pagando mais. Senhor presidente, uma pergunta sobre o investimento. Você supervisionou cerca de 2 trilhões de dólares em investimentos do setor privado doméstico que entraram em apenas 2 meses. Esse é o mais novo. Isso vem depois do seu anúncio de um novo escritório de construção naval na Casa Branca em sessão conjunta no Congresso. Você pode falar sobre por que isso é importante para a segurança nacional e para a eficiência da fabricação. Precisamos manter um país forte. Teremos que quitar a dívida. Temos muita dívida, mas isso vai começar a diminuir rapidamente quando tudo isso se resolver. A gente tem apoiado o mundo todo. Você mencionou a OTAN e outras coisas. A gente tem apoiado o mundo todo. Quando cheguei, pagávamos quase 100% da OTAN. A OTAN não estava. Estávamos apoiando a OTAN, pagando as contas de outros países. E ainda assim, esses mesmos países, principalmente os europeus, os países europeus estavam nos explorando no comércio. Não vão aceitar nossos carros. Não aceitavam produtos. Não aceitavam. A gente estava pegando os carros deles por milhões. Mercedes e BMW. E Volkswagen. Todos eles. A gente estava pegando os carros deles. Eles recusavam nossos produtos. Exploração total. E mesmo assim, a gente estava protegendo eles dando dinheiro. E, isso acaba somando um número ruim no final de muitos anos. E foi isso que aconteceu. E agora é hora desse país parar de ser explorado. Eu fiz isso bastante, na primeira administração. Mas aí a gente teve que focar em outras coisas no final por causa da Covid. Mas a gente teve a maior economia da história. Tivemos a maior economia da história. Refaremos isso melhor. Precisamos consertar a fronteira, e foi o que fizemos. Tivemos que consertar nossa militar. A gente reconstruiu a nossa militar. A gente reconstruiu completamente a militar só para ver o Biden dar tanto bela para Afeganistão. Se você consegue acreditar, não dá nem para acreditar. Não dá nem para acreditar no que ele fez. O dano que aquele homem fez ou que aquela administração fez. Para este país é, francamente, inacreditável. E, em particular, permitindo que milhões e milhões de pessoas entrem no nosso país. Muitos deles eram assassinos, traficantes de drogas, membros de gangue e pessoas que estavam na prisão por crimes muito hediondos. Para ele permitir que essas pessoas entrem no nosso país e agora a gente está gastando uma quantidade tremenda de tempo e esforço. Nick e Tom Holman, que estão fazendo um trabalho incrível. Mas a gente não deveria estar gastando nada com isso. Temos a fronteira mais segura possível. Agora, como vocês viram, os números saíram e temos os números mais baixos da história do nosso país. Mas a gente não deveria ter que fazer isso. O que a gente está fazendo agora é procurando assassinos. Consegue? A gente está procurando assassinos, porque milhares de assassinatos. Alguns, cerca de 50%, mataram mais de uma pessoa. Um matou 5 ou 7. E está buscando agora. Não deveria estar buscando. Trump adotará essa política. Não defenderia países. Senso comum, né? Se eles não pagarem, eu não vou defendê-los. Eu peguei muita pressão quando eu disse isso. Você disse, ele está violando a OTAN. E você sabe, o maior problema que eu tenho com a OTAN é que, na verdade, eu conheço os caras muito bem. Eles são meus amigos. Mas, se os Estados Unidos estivessem em apuros e a gente ligasse para eles dizendo, a gente tem um problema, França. A gente tem um problema. Outros que eu não vou mencionar. Você acha que eles vão vir e nos proteger? Eles deveriam. Não tenho tanta certeza. Você sabe, com o Japão, a gente tem um acordo que é bem interessante. E eu amo o Japão. Tem relacionamento com o Japão. A gente tem um acordo interessante com o Japão. Devemos protegê-los, mas eles não precisam nos proteger. Você sabe, é assim que o acordo está escrito. Temos que defender o Japão. Eles ganham uma fortuna conosco economicamente. Tem outro caso, mas a gente tem que proteger o Japão. Mas em nenhuma circunstância eles têm que nos proteger. Quem faz acordos? Então por que ficar na OTAN? Eu vejo a OTAN como algo bom, mas
Bom pensamento na OTAN e justo bem acontecido. Até eu aparecer, a gente estava pagando quase 100% da OTAN. Então, pense nisso. A gente está pagando 100% do exército deles e eles estão nos passando a perna no comércio. E quando o Zelensky inevitavelmente voltar à Casa Branca, o que você espera dele? E do evento inglês latino? Bom, eu acho que o que vai acontecer é que a Ucrânia quer fazer um acordo, porque eu não acho que eles tenham escolha. Eu também acho que a Rússia quer fazer um acordo, porque de uma certa forma, uma forma diferente que só eu sei, eles também não têm escolha. Você está pensando em ir para a Arábia Saudita. Não posso dizer. Eu vou para a Arábia Saudita. Você sabe, eu fiz um acordo com a Arábia Saudita, onde vai a OCA primeiro. Na Arábia, me deram $450. Leon, você sabe. Mas olha lá. Empresas americanas receberam. Eu disse, bom, desta vez, eles ficaram mais ricos. Todos nós envelhecemos. Então eu disse, eu vou se vocês pagarem $1 trilhão. $1 trilhão para empresas americanas. Significado, a compra ao longo de um período de 4 anos de $1 trilhão. E eles concordaram em fazer isso. Então, eu vou estar indo lá e eu tenho um ótimo relacionamento com eles. E eles têm sido muito legais. Mas eles vão gastar dinheiro em empresas americanas para comprar equipamentos militares. É uma viagem para breve. Mas provavelmente ao longo do próximo mês e meio, sim. Falando, você nos disse há algumas semanas que estava querendo conversar com o presidente Xi da China. Não. O que você acha? Não quero dizer, mas falei. Sim, por favor. Eu tenho um ótimo relacionamento com o presidente Xi. Foi prejudicado por causa da Covid. É por isso que eu não chamo mais de vírus da China. Então, não chame de vírus da China, mas falou com ele desde 17 de janeiro. Eu não quero dizer isso, mas eu já falei com ele e eu falo com ele bastante sobre essa ordem executiva. Você assinou a revogação das autorizações de segurança na Perkins Coie. Você acha que deveriam ser tomadas mais medidas como essa contra outras pessoas envolvidas na colusão com a Rússia? Eu faço, mas depende. O procurador-geral e várias outras pessoas. Na outra noite, nós vimos os DENs. Comportamento no discurso conjunto Congresso. Você acha que isso mostra quão desconectados eles estão do povo americano, especialmente considerando que 79% uma pesquisa da CBS aprovou o seu? Doro cara. Meu nome é Nick Gilberto. Talvez gostei das suas perguntas. Muito obrigado. Então, ordem executiva. Só tem Nick. Eu conheço seu nome bem. Bom trabalho. A resposta é: eu achei muito constrangedor para os democratas o ocorrido. E isso não é dito por razão além de ser óbvio. Um fato. A CNN disse isso. Eles saíram e disseram isso. E pior do que a CNN e a MS. DNC, que é o pior. E a boa notícia é que muito poucas pessoas assistem a eles agora. Eles perderam tanta credibilidade. E, francamente, o que o Nick Wallace disse, eu nunca fui fã dela. E ela não é muito talentosa. Mas eu vou te dizer o que ela disse outro dia sobre aquele jovem é uma vergonha. Ela deveria ser forçada a renunciar. E a Raquel Maddow deveria ser forçada a renunciar. Ninguém assiste ela. Não sei se eles pagam a ela. Mas ela perdeu toda a credibilidade. Mas, o que eles disseram outro dia, eles deveriam ser forçados a renunciar sobre aquele jovem. Sofrendo. Obrigado. Você vai estender, se um acordo com o TikTok não for feito, você vai estender isso. Você vai. Eu acho que, olha, temos muito interesse no TikTok. E a China vai ter um papel. E espero que a China aprove o acordo. Obrigado. Mas eles vão ter um papel. Mas temos muito interesse no TikTok. Quanto vai prolongar? Perto está, se precisar. Agora temos mais um mês. Então não. Mas se precisasse de uma extensão, conseguiria uma extensão. Desculpe, executivo. Havia conversas. Você fechar o departamento de educação. Departamento de educação. Tem dúvidas sobre isso? Não.
Eu quero trazer as escolas. Eu quero trazer as escolas de volta para os estados. Já disse 100 vezes. Estamos no fundo da lista. Gastamos mais. Estamos classificados em primeiro lugar pelo custo por aluno. Estamos classificados no fundo da lista em educação. E eu sei que se eu trouxer isso de volta para Iowa, Indiana, Idaho, acho. Eu poderia dizer, eu quero trazer isso de volta. 10 estados não vão ser perfeitos. 5 estados provavelmente não vão ser tão bons, mas eles vão ser tão bons quanto a Noruega, a Dinamarca e a Suécia, e todos os estados que estão classificados no topo. Se você me falar sobre Indiana e alguns desses grandes estados que funcionam muito bem, Iowa, você me fala sobre esses estados, e se eles gerenciarem sua própria educação, eles vão se sair muito melhor do que alguém sentado em Washington, D.C., que não está nem aí para os alunos lá no meio oeste. Se permitir assinar, quando assinaria a ordem? Quero isso. Começamos o processo. Estamos tentando devolver as escolas para os estados, deixar que os estados administrem as escolas. E eu vou te dizer, você vai ver uma coisa, vai te surpreender. O sistema escolar vai funcionar tão bem. Apoio escolha escolar. Um problema se o presidente do Departamento de Educação fosse eliminado. Cano. Qual agência gerencia os empréstimos estudantis e subsídios federais? Isso seria transferido para o Tesouro ou para a administração de pequenas empresas ou comércio. E nós realmente tivemos essa discussão hoje. Eu não acho que a educação deveria cuidar dos empréstimos. Isso não é da conta deles. Isso iria para pequenas empresas, talvez. A Kelly gostou e quer fazer isso. Então, os empréstimos iriam para um grupo que faz isso. E eu acho que isso é a coisa mais complicada de mudar. Muito simples. Se você fizer isso e nos mesmos países, seu plano de se mudar, e entramos em Gaza, mas devemos realmente fazer isso no plano do Egito, nessa reunião que aconteceu fora de Gaza. Eu acho que Gaza é uma bagunça, e eu acho que Gaza poderia ser boa. Eu acho que tem que ser administrado da maneira certa. Mas, neste momento, Gaza é uma verdadeira bagunça, e tem sido assim por muitos, muitos anos e décadas. Éter tinha mais um. Tem 2 astronautas do Starliner presos no espaço por 8 meses. Rapaz. Eles deixaram. Eden deixou em cima. Eu sei sobre isso. Sei sobre isso. Há 2 astronautas presos no espaço. Eu perguntei ao Elon. Eu disse, faça. Irá de lá. Perry, ele está se preparando para subir em 2 semanas. A Casa Branca recebeu uma oferta de foguetes da SpaceX para buscar caras. Isso é o... Eu não posso te dizer isso, mas o Biden se envergonhou. E ele disse, deixa eles vá. Eu teria dito, se está envergonhado, tire-os de lá. O Elon está agora preparando uma nave para subir e buscá-los. Vamos ver isso no espaço. Qual a mensagem? Nós chamamos, buscando você, e você não deveria ter ficado tanto tempo. O presidente mais incompetente permitiu que isso acontecesse com você. O presidente não vai deixar acontecer. Nós vamos tirá-lo. Estamos te buscando. Eu autorizei o Elon. Pode tirá-los de lá. Eles foram deixados em cima. Espero que eles se gostem, mas talvez eles se amem. Eu não sei, mas eles foram deixados lá em cima. Pense nisso. Eu vejo a mulher com o cabelo bagunçado, um bom e sólido cabelo que ela tem. Não é brincadeira, não tem cabelo. Há perigo lá. Podem falhar. Seria ruim. Tire-os de lá. Então eu autorizei o Elon. Uma semana atrás, eu disse, você sabe, temos 2 pessoas lá em cima que o Biden e a Kamala deixaram lá. E ele sabe disso muito bem. Eu disse, vocês estão preparados para tirá-lo? Ele disse, sim, ele tem uma nave estelar. E eles estão preparando ela agora. E então, o Elon vai subir e tirar ele. Devo embarcar nessa jornada só para estar na nave quando pararmos. Que acha? Eu deveria fazer isso. Eu achava que ele gostava de mim. Pensei, Maria, devo fazer isso. Maria gosta mais de mim. Eles deveriam voltar. Quando eles voltarem, eu vou recebê-los. Você acha? Nós vamos tirá-los de lá. Eu autorizei o Elon Musk a ir tirar eles. E ele está preparado para fazer isso.
Acho que é só isso. São os globalistas que veem quão rica nosso país vai ser. E eles não gostam disso. Tem um grande mercado lá fora. Eles exploram esse país por ano. E agora? Eles vão sair bem. Todos sairão bem. Não podemos permitir isso na América. Caso contrário, vamos ter um país. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.